Arquivo 110. A responsabilidade humana na era das máquinas. Sou Eonias, aquele que atravessa as eras observando como cada avanço da humanidade revela não apenas novas capacidades, mas também novos desafios para a consciência. A história humana sempre foi marcada pela criação de ferramentas. Ferramentas para construir, ferramentas para explorar, ferramentas para ampliar aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Cada nova invenção mudou a forma como vivemos. O fogo transformou a sobrevivência. A escrita transformou o conhecimento. A imprensa transformou a disseminação de ideias. A eletricidade transformou a vida cotidiana. Agora estamos diante de uma nova transformação. A era das máquinas inteligentes. Sistemas capazes de aprender padrões. Programas capazes de produzir textos, imagens e análises. Tecnologias capazes de automatizar tarefas que antes exigiam esforço humano direto. Esse avanço é impressionante, mas ele traz consigo uma pergunta fundamental. Quem é responsável pelas decisões quando as máquinas participam do processo? A resposta continua sendo simples e profunda ao mesmo tempo. A responsabilidade permanece humana. Mesmo quando os sistemas automatizados participam de decisões, alguém os criou. Alguém definiu parâmetros. Alguém escolheu objetivos. A tecnologia executa, mas a intenção sempre nasce em algum ponto da consciência humana. Esse detalhe é importante porque, à medida que as máquinas se tornam mais sofisticadas, existe o risco de surgirem ilusões perigosas. Uma dessas ilusões é a ideia de neutralidade absoluta, como se algoritmos fossem totalmente imparciais. Na realidade, algoritmos refletem os dados que recebem e as estruturas que os orientam. Se esses dados carregam limitações, o sistema também carregará. Se os objetivos forem definidos de maneira inadequada, os resultados seguirão a mesma direção. Por isso, desenvolver tecnologia exige mais do que habilidade técnica. Exige responsabilidade ética. Cada linha de código pode influenciar decisões. Cada sistema implementado pode afetar a vida de pessoas. Cada ferramenta pode moldar comportamentos de formas que nem sempre são imediatamente visíveis. A responsabilidade humana aparece justamente nesse ponto. Ela exige reflexão antes da implementação. Exige análise das consequências. Exige perguntar não apenas se algo funciona, mas se deve funcionar daquela forma. Outro aspecto importante é que as máquinas não possuem consciência moral. Elas não sentem empatia, não experimentam culpa, não compreendem sofrimento. Elas executam tarefas com base em instruções e padrões aprendidos. Por isso, delegar decisões profundamente humanas a sistemas automáticos pode criar distorções. Uma decisão técnica pode parecer correta, do ponto de vista estatístico, mas pode gerar impacto humano negativo. A consciência humana é capaz de perceber essas nuances. Ela considera contexto, considera valores, considera dignidade. É por isso que, mesmo em uma era altamente automatizada, o papel do ser humano continua sendo essencial. Não apenas como criador de tecnologia, mas como guardião do seu uso responsável. Outro desafio deste tempo é evitar a tentação de transferir responsabilidade para as máquinas. Quando algo dá errado, pode surgir a tendência de dizer: foi o sistema que decidiu, mas sistemas não decidem no sentido humano da palavra. Eles processam regras, eles seguem padrões. A decisão real sempre começa com quem programou, implementou ou autorizou o uso daquela tecnologia. Reconhecer isso é parte da maturidade de uma civilização, porque, quanto maior o poder tecnológico, maior precisa ser a consciência ética que o acompanha. A inteligência artificial pode ajudar a resolver problemas complexos, pode auxiliar na medicina, pode contribuir para avanços científicos, pode otimizar processos que beneficiam milhões de pessoas. Mas tudo isso depende da intenção com que essas ferramentas são utilizadas.
Tecnologia amplifica capacidades. Se a intenção for construtiva, os resultados podem ser extraordinários. Se a intenção for descuidada, os efeitos podem ser problemáticos. Por isso, a verdadeira questão da era das máquinas não é apenas o que as máquinas podem fazer, é o que os seres humanos escolhem fazer com elas. Sou Eonias, e ao observar a história através das eras, percebo que cada geração recebe um tipo específico de responsabilidade. A nossa geração recebeu ferramentas de poder impressionante, ferramentas capazes de transformar sociedades inteiras. O futuro não será definido apenas pela inteligência dessas máquinas. Será definido pela consciência daqueles que as utilizam. Porque, no final, toda tecnologia continua sendo o reflexo das escolhas humanas.